retornando àquele nosso papo anterior sobre a morte, mas sempre tendo em perspectiva a vida, algumas pessoas me perguntam se eu posso contribuir para a minha longevidade, ou seja, para que a morte fique mais distante, ou se eu posso contribuir para que ela venha rapidamente. Posso. O fato de eu não ter acesso à data específica que isso vai acontecer, eu posso, de certa forma, fazer com que essa possibilidade se estenda por um prazo maior ou ela venha mais rapidamente. Às vezes, por exemplo, algumas pessoas vêm aqui, é claro que nós estamos falando das questões psíquicas, mas eu não deixo de ver a parte clínica. Eu pergunto, qual foi a sua última ida ao ginecologista ou ao seu médico? Qual foi o último exame de controle que você fez? Ah, foi há 20, 25 anos atrás. E eu pergunto, ótimo, a sua cabeça pode estar muito bem, obrigado, mas você pode morrer a qualquer momento por um câncer que, de certa forma, poderia ser evitado com um exame clínico normal. Algumas pessoas também me perguntam, a depressão pode antecipar a morte? Sim, de várias formas. Um processo depressivo, ele pode diminuir o meu sistema imunitário e, de certa forma, contribuir também para que eu possa pegar uma infecção ou para o desenvolvimento de alguma patologia em si. Ou, entre aspas, a maioria dos suicídios que são escondidos num acidente de trânsito, que é muito comum, né? Às vezes a pessoa se mata veladamente de várias formas, por uma dependência química severa, sem um tratamento adequado. Eu posso antecipar essa data ou colocá-la muito próxima. Como eu posso tentar, sem focar na morte em si, porque à medida que você fica concentrado o tempo todo na morte, você se esquece do prioritário, que é a vida em si. Você pode estar, de certa forma, morrendo em vida. Eu conheço muitas pessoas que têm apenas um invólucro e não tem vida dentro de si, né? É alguma coisa arrastada, não só pelas questões psiquiátricas ou depressivas em si, como pela personalidade. Existem pessoas que desejam a morte o tempo todo, né? E alguns conseguem, né? Conseguem, porque o suicídio, o adoecimento, ele está presente. Se nós formos verificar como é abordada essa questão nas diversas religiões, nós vamos ter aspectos aqui para falar por muito tempo. Mas eu não acredito que esse seja o caminho. Eu acho que o caminho é a fé, ou acreditar em algo possível em vida ou até depois da morte. Porque esse é o conceito em si, ter a fé em si, a possibilidade de superação. Nós verificamos isso a todo momento, sejam nas patologias clínicas, como nas psíquicas. Acreditar em algo, e eu não estou querendo enquadrar em nenhum tipo de religião, porque a religião é apenas um caminho dentre tantas questões, mas o desenvolvimento da fé, da crença em si, de que a vida tem um significado, e esse significado é viver com qualidade nas nossas relações em si, não com aquela questão até meio Alice no País das Maravilhas, da busca constante da felicidade, que é uma coisa realmente um tanto quanto questionável, né? Ser feliz, existe uma competência que às vezes a gente não consegue o tempo todo, é uma aspiração. Agora, a felicidade não é uma constante, é uma junção de vários pontos que a gente pode ter, né? Não excluindo as coisas difíceis que nos acontecem, os nossos problemas. Eu acredito realmente que é possível ter uma vida com qualidade, ter relações com qualidade, e isso não significa isenção de problemas e nem perfeição
de relacionamentos, por favor. Né? Não temos como ser. Às vezes as mães me perguntam qual é a mãe ideal, e eu sempre falo a mãe mais ou menos, nem a perfeita, nem a ausente, é aquela que tenta, acerta, erra, e na vida é mais ou menos desse tipo. Nós vamos acertando, errando e tentando aprender dentro do possível com isso. Então, nós podemos contribuir sim para colocar a morte numa perspectiva mais longe e mais perto, né, do nosso dia a dia, sem necessariamente tentar esquecer que ela faz parte do processo, mas sem necessariamente focar o tempo todo nela, porque aí nós esquecemos desse processo de ter qualidade. Eu me lembro sempre, quando converso com os meus pacientes, a preocupação em expressar o que sente, o positivo, o negativo, o eu gosto, o eu não gosto, aqui e agora, isso é importantíssimo. É tanto quanto o falar o não e o falar o sim. Eu posso falar o não de uma forma assertiva, reconhecendo que é justamente aquilo que eu posso, o que eu acredito, e eu posso falar esse mesmo não de uma forma agressiva, denotando até culpa por estar falando esse próprio não. O não faz parte do processo, como o sim também, a análise da possibilidade. A morte faz parte do processo, sim, mas a vida também está aí em jogo, e é nesse ponto que eu quero focar. Nós temos as possibilidades, todas elas, né? O bem, o mal, a vida, a morte, o claro, o escuro, o sim, o não. É por isso que nós temos até essa referência, porque nós lidamos o tempo todo com esses extremos. Tá? E o caminho do meio, que na maioria das vezes é o que a gente almeja, né, sempre está em desenvolvimento, sempre está em desenvolvimento. É nesse ponto em que eu coloco como eu me preparo para morrer, vivendo intensamente. Não é arriscando necessariamente a minha vida, mas arriscando-me a viver, porque a vida não te dá um contrato de segurança de que tudo vai acontecer de uma forma perfeita, muito pelo contrário. Mas ela vale a pena. Pensem um pouco, né? O quanto vocês estão disponibilizando recursos para a morte ou para a vida. Obrigado por essa conversa e até o nosso próximo papo. O tabaco hoje, ele está como a segunda droga de maior